Estou com o nosso cientista político Davidson Cavalcante aqui. Muito boa tarde para o senhor, mestre. Boa tarde, Cleiton. Uma pena que não é uma tarde para a política amazonense tão feliz hoje, né? É importante a gente falar desse legado da família Virgílio do Carmo, né? Porque começou lá atrás com o avô do bisneto, Arthur Virgílio Filho. Chegou ao Congresso Nacional, depois veio o pai dele, né, Arthur Neto, também como um poderoso político no Congresso Nacional. Arthurzinho, como era conhecido, Arthur Bisneto, também foi deputado federal e tinha, né, um bom passeio pelos corredores do Congresso. Um grande legado da família, hein? Política está no sangue da família Virgílio do Carmo Ribeiro, né? A gente percebe, você narrou muito bem a história política da família, é isso mesmo. Para você que é mais jovem aí, que de repente não acompanhou a família Virgílio do Carmo Ribeiro, mas com certeza deve lembrar, pelo menos, do prefeito Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus. Arthur, que foi o pai de Arthur Bisneto, que foi uma das maiores lideranças também do Congresso Nacional, respeitado, não só no Brasil, mas fora do país, diplomata de carreira, muito intelectualizado. A gente tem que separar as coisas, né? A gente sabe que o Arthur, pai, que ganhou visibilidade, principalmente sendo um bom legislador, deixou, às vezes, de ser um bom administrador no executivo, mas, politicamente, Arthur sempre foi influente. E o filho, que prematuramente nos deixou, faleceu aos 44 anos, seguiu os caminhos políticos da família. Como deputado federal, participou, teve voz, foi atuante, que é isso que é importante, né? Porque no parlamento você tem que falar, você tem que aparecer, tem que ter projetos de lei relevantes, e isso o Bisneto fez. Como deputado estadual, como o Cleiton salientou, ele chegou a ser vice-presidente na Assembleia Legislativa do Amazonas, então tem mandato aí, tem história política, tem controvérsias como qualquer personalidade política do Estado, sim, mas sem dúvida nenhuma é um legado político que fica marcado na história de Manaus, na história do Amazonas, e é um cenário também para a gente falar aqui. Eu soube hoje, inclusive, por uma fonte, que o Arthur Bisneto tinha se filiado pelo PL, já estava filiado no PL. Saiu do PSDB e foi para o PL. Perfeitamente. Depois que o pai também saiu do PSDB, depois da última eleição de 2022. E ele estava, assim, com intenção, no caso o Arthur Bisneto, de disputar uma cadeira de vereador esse ano, nas eleições de outubro. E esse sonho acabou sendo interrompido agora aos 44 anos. Então isso é uma informação importante de bastidor, porque o Arthur Bisneto nunca deixou a política. Ele estava fora das lentes, fora do vídeo, mas estava nos bastidores, inclusive trabalhou um pouco com o prefeito Davi Almeida, chegou ali a flertar uma possível filiação ao Avante para também ser candidato a vereador. Por isso que essa comoção gerou aí na política amazonense, e isso é um ponto importante de salientar para você, porque nós cobrimos política e a gente sempre traz a imparcialidade dos bastidores, dos fatos, de tudo que o Grupo Norte de Comunicação fez até o momento, historicamente, nas eleições e no ambiente político, criando essa credibilidade com você, com todo mundo que nos assiste, que está conosco, aliás, que estão conosco aqui, participando dessa cobertura, como também faz parte da história política do Estado. Eu coloquei hoje nas minhas redes sociais que eu lamento muito pela morte do Arthur Bisneto, porque eu tenho muito respeito pela história de Arthur Virgílio, da família Virgílio, principalmente porque o Arthur Virgílio Neto, Cleiton, você concorda comigo, é um dos poucos intelectuais que a política ainda preserva. Isso a gente não pode deixar de falar para você. Com certeza. Daqui a pouco a gente volta a conversar então, tá, Com certeza. Davidson? Até porque tem muitos comentários ainda, tem muitas autoridades que emitiram notas. Inclusive nacionais, né? Inclusive nacionais. Já a gente vai falar mais sobre isso. Daqui a pouco eu volto com o Davidson Cavalcante. Davidson Cavalcante está aqui com a gente já para falar sobre essa situação. Várias homenagens, né, Davidson? E ele era reconhecido nacionalmente, apesar de a gente ouvir pouco falar a respeito do trabalho dele, né, ou do legado lá, mas em Brasília ele era muito respeitado até pela marca que a família empregou, né? Arthur Virgílio era uma marca pesada. É uma coisa interessante, Cleiton, às vezes a gente não precisa nem ter um grande currículo para ter respeito na sociedade, respeito com a autoridade, mas obviamente que o Arthur Bisneto, pela herança do pai, pela herança do avô, tinha esse currículo na veia. Falava bem, escrevia bem, também era muito ácido, crítico quando tinha que ser.
e era também um bom articulador político. Eu quero lembrar que o Cleito colocou um ponto aqui, que o último cargo que o Arthur Bisneto exerceu foi o de secretário municipal na gestão do pai, o ex-prefeito Arthur Vigílio Neto, e era o secretário da Casa Civil do município, ou seja, ele lidava com os outros secretários e tinha que, às vezes, ali conter o ego de um secretário, conter as birrinhas internas. O Arthur Bisneto era bom nisso. Inclusive, tem gente que me diz aqui, políticos grandes, inclusive aqui pelo WhatsApp, que comentou comigo que dizer que o Arthur Bisneto tinha até um traquejo, dependendo da situação, até mais ponderado, mais calmo para tratar de certas situações pesadas da política do que o próprio pai, que é um diplomata de carreira, né? Um cara acostumado a lidar com isso. E até pela experiência que o pai, o Arthur Vigílio Neto, tem no currículo. Então, isso é um ponto muito importante da gente acenar. O Arthur Bisneto, como eu falei aqui, poderia ser candidato a vereador, com chances até de, quem sabe, conseguir voltar à vida pública, sendo vereador de Manaus novamente, o cargo que ele já tinha ocupado, foi o primeiro cargo político do Arthur Bisneto, e isso comoveu a comunidade política nacional. Me chama a atenção, porque o Congresso Nacional não para sessões assim, né? Quando o Paulo Derné Avelino vai lá na Câmara dos Deputados, e o próprio Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, faz ali um minuto de silêncio pela morte, mesmo em memória do pai, o Arthur Vigílio, mas principalmente porque o Arthur Bisneto foi deputado federal. Isso é um ponto importante da gente entender como o Amazonas tem sim sua força política no cenário nacional. Inclusive a gente tem outras autoridades aqui, né, Cleito, que também se demonstraram aí condolentes e dando os pêsames pela perda, pela morte prematura do Arthur Bisneto. O que tem aí, Aline? O capitão Humberto Neto, inclusive, posta uma fotografia com o próprio Arthurzinho, né? E ele coloca assim, olha, com profundo pesar, recebemos a notícia da morte súbita do amigo Arthur Bisneto nesta terça-feira em Manaus. Esse ano, Bisneto veio compor conosco no Partido Liberal, exatamente a informação que você passou agora há pouco, e seria um nome forte como pré-candidato a vereador no pleito desse ano pelo nosso partido. Antes de eu te devolver a bola, Aline, me permite só uma coisinha que eu queria falar aqui, que é informal. A última vez que eu falei com o Arthur Bisneto, rapidamente para você que está nos assistindo, foi num supermercado, Cleito. Para dizer, num atacadão, num açougue ali, que é ali na Ponta Negra, onde eu encontrei com o Arthur Bisneto pela última vez. E eu perguntei dele, então, qual é a sua pretensão política? Ele falou assim, eu quero ser vereador, mas eu não quero ser mais um vereador. Eu gostaria de voltar à vida pública. Aí ele falou uma coisa interessante, eu tenho muito respeito pelo meu pai. Eu queria que você um dia pudesse falar disso, mas eu gostaria também de ter a minha própria história como político. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente tem hoje uma gama de políticos que ainda não saíram do cordão umbilical dos seus pais. Eu acho que o legado do pai é importante, mas o político tem que construir sua própria história, sua própria carreira, marcar seu legado propositivamente, positivamente, porque é isso que traz a história, é o que está fazendo agora o Arthur Bisneto. 44 anos, mas parece assim ele se equipara a um político de grande proporção, até pela repercussão que a morte dele deu hoje nos noticiários e também na comunidade política geral. Você vai vendo aqui, olha, por exemplo, o vereador Rodrigo Guedes também emitiu uma nota, a gente já colocou aqui, Marcelo Serafim também emitiu uma nota, e o vice-prefeito Marcos Rota também emitiu uma nota. Que foi vice do pai, né? Que também foi vice de Arthur Neto. Que foi vice do Arthur Neto, verdade. Exatamente. E que lidava com o Arthurzinho nos bastidores. A Academia Amazonense de Letras também emitiu uma nota, e aí lembrando que Arthur Bisneto é filho do acadêmico, porque Arthur Vigílio Neto faz parte da Academia Amazonense de Letras, e emitiu uma nota também de pesar aí sobre a morte de Arthur Bisneto. Ao longo do Tá Na Hora, a gente continua falando sobre a morte de Arthur Bisneto. Davidson também volta comigo. Com certeza. Tá bom, Davidson? Até já. Até já. Obrigado. Ó, gente...